Olá, sexto ano, sou o professor André de Ciências. Hoje nós vamos falar sobre origem da manufatura, sobre materiais naturais manufaturados. Vamos falar um pouco sobre Revolução Industrial. Vamos lá? A variedade de materiais existentes à nossa volta é tão grande que, por uma questão de organização, aprendemos a classificá-los para melhor os distinguir. Os materiais podem ser classificados de diferentes formas. Podemos, por exemplo, classificá-los conforme a sua origem, em natureza ou sintético. Como exemplo de materiais naturais, nós temos a madeira, o ouro e plantas. Há anos, muitas plantas são utilizadas no tratamento de doenças. Elas são denominadas plantas medicinais. Várias possuem a capacidade de acalmar ou de aliviar sintomas de um resfriado, como a camomila e a menta, respectivamente. Além dessas, há muitas outras que podem ser retiradas da natureza a fim de serem utilizadas sem que precisem passar por alguma transformação. Precisamos, porém, ter cuidado. Nem todas as plantas podem ser consumidas. Por isso, é sempre importante procurar alguém que as conheça e identifique quais podem ser utilizadas. Nem tudo o que utilizamos, no entanto, está pronto na natureza. Olhe ao seu redor e veja o que o cerca. Depois, olhe para você e para o que está usando. Há algo que precisou ser modificado? Provavelmente sua roupa é feita de algodão. Sua mesa, possivelmente de madeira. Dizemos que esses são materiais naturais manufaturados, ou seja, são materiais retirados da natureza e foram transformados pelo ser humano para que fossem utilizados. Além disso, temos também os materiais naturais não manufaturados, ou seja, são materiais que podem ser utilizados diretamente pelo homem, tal como a natureza oferece. Como exemplo de materiais naturais manufaturados, nós temos as mesas e cadeiras confeccionadas a partir da madeira e correntes confeccionadas a partir do ouro. Já como exemplo de materiais naturais não manufaturados, nós temos a madeira extraída, que já pode ser utilizada, nós temos a extração de petróleo, a extração do látex e a utilização da areia na construção civil. Embora o termo manufatura tenha sua origem nas oficinas manuais, hoje a expressão é usada para fazer referência às fábricas ou a um grande estabelecimento industrial. O termo produto manufaturado é usado para nominar os bens produzidos nas indústrias. Vamos voltar um pouco ao tempo para entender melhor. O trabalhador dificilmente se arriscava a fazer greve e não podia procurar trabalho em outro lugar. Recebia uma remuneração irrisória pelo seu serviço. Ele ocupava, na verdade, uma posição intermediária entre escravo e homem livre, ou mais precisamente, entre servo e cidadão. Tais eram as condições na indústria têxtil inglesa há 200 anos, apresentadas neste filme de forma concisa. Essas condições variavam conforme o lugar e a época. A Inglaterra não era absolutamente o paraíso terrestre, mas a vida seguia o seu curso tranquilo, geração após geração. E nos 100 anos seguintes, a nação se transformou e o estilo de vida do povo inglês sofreu uma transformação radical. Aldeias tornaram-se vilas, vilas tornaram-se cidades, e a manufatura foi transferida das tranquilas propriedades rurais para as fábricas.
Essa transformação é chamada de Revolução Industrial. Podemos dizer, sem correr o risco de simplificar demais, que 3 tipos de máquinas destruíram o velho mundo e construíram o novo. A primeira foi a máquina de fiação. A segunda, o tear mecânico. E a terceira, o motor a vapor. A máquina de fiação, o tear mecânico e o motor a vapor. 3 instrumentos que, juntamente com outras máquinas, transformaram o mundo. Desde os tempos primitivos, o homem vem fabricando e utilizando instrumentos. Durante a Revolução Industrial, houve um grande avanço no modo de produção. O trabalho, que antes era somente manual, passou a ser feito por máquinas, e o que gerou uma maior produção em menor tempo. Além da utilização das máquinas, a manufatura passou a ter como marcante característica a utilização de um modo de trabalho em série. Isso quer dizer que era feito etapa por etapa e especializado. Cada trabalhador tinha sua especialização numa área. Isso a diferencia do artesanato, pois no mesmo o processo inteiro é feito por uma pessoa. No século XIX, os homens de negócio passaram a reunir trabalhadores em grandes galpões, fornecendo a eles a matéria-prima necessária e remunerando seu serviço. Nela, a oficina e as ferramentas pertencem ao capitalista, e ocorre uma divisão de trabalho. Desta maneira, são economizados materiais com a aplicação de movimentos específicos, repercutindo assim uma maior velocidade de produção. A manufatura, podemos dizer, foi a forma mais desenvolvida de organização de produção, que superou as corporações de ofício no processo histórico de transição do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista. Então, sexto ano, caso tenham dúvida, me procure na plataforma digital toda segunda, terça e quarta, de 8 às 12, que eu estarei de plantão esperando por vocês. Tchau!